De volta com o Bahia no Ar, você que ligou agora a sua televisão, eu sou Luana Brito e hoje você acompanha as notícias aqui comigo. Está previsto para começar daqui a pouco, às 8 horas da manhã, no Fórum Rui Barbosa, o julgamento popular dos acusados pela morte do servidor da Secretaria Municipal de Saúde, Neilton Souto da Silveira. A gente vai para lá ao vivo com o repórter Diego Barros, que tem as informações. Diego, muito bom dia. Qual a expectativa aí para esse julgamento? Bom dia, Luana. Bom dia para você ligado no Bahia no Ar. Isso mesmo. Olha, o julgamento, como você falou, começa daqui a pouquinho. Os acusados são os vigilantes Josemar dos Santos e Jair Barbosa da Conceição. A expectativa é de que esse julgamento comece daqui a pouquinho, às 8 horas, e demore, Luana, 2 dias. Isso mesmo, 2 dias. É porque vai ser ouvido aí a acusação, a defesa, já que é um julgamento popular. O crime aí aconteceu em 2007. Neilton Souto da Silveira era funcionário da Secretaria Municipal de Saúde daqui de Salvador. Ele foi morto dentro da secretaria. E os vigilantes, Luana, serão julgados por homicídio duplamente qualificado. Nós estamos ao vivo acompanhando toda a movimentação aqui em frente ao Fórum Rui Barbosa. E na denúncia oferecida pelo Ministério Público, ainda em 2007, os vigilantes, o Jair e o Josemar, eles foram acusados de serem aí os executores do servidor municipal. E daqui a pouquinho deve começar o julgamento às 8 da manhã. Como eu já disse, a previsão é que demore 2 dias, Luana. É com você aí no estúdio do Bahia no Ar e a gente continua aqui de plantão. Obrigada, Diego. De acordo com o promotor Davi Galo, que é um dos promotores que vão estar lá no julgamento, eles esperam pelo menos 20 anos de reclusão aí para estes dois que seriam os executores, né? No caso das mandantes, né, a ex-subsecretária e também uma assistente lá da Secretaria de Saúde, elas não vão à júri popular. Foi uma decisão judicial. E olha só este caso que aconteceu lá em Itamaraju. Peritos do Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas estão investigando a causa de um incêndio que destruiu uma loja no centro de Itamaraju. Os especialistas concluíram que a estrutura deve ser demolida. Mas olha só este detalhe. O incêndio aconteceu no último fim de semana. O estabelecimento foi completamente destruído. Assustados, os moradores chamaram o corpo de bombeiros. Veja só, nestas imagens, nessas fotografias, como ficou lá a estrutura. A Prefeitura Municipal enviou um caminhão-pipa para ajudar a controlar o fogo, até a chegada do corpo de bombeiros de Teixeira de Freitas. A Embasa também enviou um caminhão-pipa. Só que este caminhão aí, quando chegou ao local, parou de funcionar. E os moradores tiveram que empurrar. Veja só essa foto. Isso é impressionante. Os moradores tiveram que empurrar o caminhão-pipa para que eles chegassem até o local. E adivinhe, o que aconteceu? Quando o caminhão pegou, o motorista aí teve a brilhante ideia de ir embora. Porque provavelmente ele pensou, bom, se parar de novo eu não vou conseguir sair daqui, então eu vou embora. Quer dizer, não ajudou não, né? Mas felizmente os bombeiros conseguiram impedir que o fogo atingisse imóveis vizinhos e ninguém ficou ferido, ainda bem, né? Olha só, ontem eu tive a oportunidade de sobrevoar Salvador a bordo do helicóptero Águia Dourada. Foi uma oportunidade muito, muito legal mesmo, uma chance incrível de ver a cidade lá de cima, mostrar o trânsito, né? E de lá eu pude observar tudinho. Você vê imagens aí, essas são imagens de bastidores, viu? Só o pessoal aqui do Bahia no Ar, você que está em casa assistindo, que está tendo acesso. Ali, momentos antes de entrar no ar, a gente se preparando, né? Mostrando, olhando. Ali está o Robson de Jesus, o nosso repórter cinematográfico, que fica atrás da repórter nesse caso. Tem também o comandante Gamberoni aí do meu lado direito. E a gente fica observando a cidade para ver o que a gente pode mostrar, né? De que maneira a gente vai manter você em casa informado. E em uma das entradas no programa Balanço Geral, nós mostramos uma situação lá na Baixa dos Sapateiros. Um rapaz estava recebendo atendimento do serviço médico de urgência, né? Do atendimento de urgência, o SAMU, ali na região da Baixa dos Sapateiros. Neste momento, nós ainda não sabíamos o que de fato tinha acontecido. Se ele tinha sido baleado, atropelado, se ele tinha tido até um mal súbito, porque a gente só conseguia visualizar ele ali deitado na maca. E a gente não sabia nem por que ele estava ali. Mas, mais tarde, ficou confirmado. O criminoso é Jonatas dos Santos, de 21 anos. Ele foi atingido por um tiro na coxa, depois de tentar assaltar um adolescente de 15 anos, puxando a corrente dele. O que aconteceu? Esse adolescente é sobrinho de uma policial militar que estava à paisana e que vinha andando. Ela vinha com o filho e o sobrinho. Eles foram um pouco mais na frente, de repente, este Jonatas chegou e puxou a corrente do sobrinho da policial. E aí, amigo, já sabe, né? Ele saiu correndo, a policial deu voz de prisão, ele aí puxou uma faca e aí ela precisou reagir, atirou na coxa do assaltante e aí foi o momento do resgate dele pelo SAMU, que levou e agora ele está no Hospital Geral e está se recuperando
E aí a gente depois é que soube o que é que realmente tinha acontecido, né? Você vê, foi brincar, foi assaltar, brincar não, assaltar o sobrinho da policial, não sabia que a policial estava atrás ali armada, a paisana, e terminou reagindo. Pois é, e ontem à noite, o que aconteceu? A polícia também mostrou que está de prontidão para o que for que tenha que acontecer nas ruas de Salvador, reprimindo mesmo este tipo de situação. Aconteceu no Rio Vermelho, certo? 2 adolescentes foram tentar assaltar um ônibus, aterrorizaram os passageiros desse ônibus e no momento do assalto, uma viatura da polícia passava pelo local e viu a ação dos bandidos. Ao olhar os PMs, os meninos acabaram pulando do ônibus em movimento e um deles, que estava armado e com os pertences dos passageiros, acabou fugindo. Mas o outro é esse que a gente viu aí nas imagens, que se machucou quando pulou da janela. Olha ele aí, tá vendo? Já também recebendo o atendimento, porque na hora que ele pulou, viu a viatura, se assustou, pulou do ônibus e aí se machucou. Ficou ferido e foi socorrido sob custódia pela equipe do SAMU para o Hospital Geral do Estado. A mãe de um deles apareceu no local e acompanhou o filho na ambulância do SAMU até o hospital. A nossa equipe de reportagem conversou com o responsável pelas investigações. Ele disse que os PMs vão seguir as buscas pelo outro menor, que estava armado e conseguiu fugir do local, levando tudo que foi roubado dos passageiros do ônibus. Veja aí. Nós temos agora uma equipe pronta para efetuar uma diligência até a rua Manuel Rangel e tentar encontrar o Diego e o Dedéu. Ele, no momento, foi encaminhado para o hospital HGE e vai ser custodiado por um efetivo da polícia que lá ficam de plantão, para poder fazer uma investigação mais detalhada sobre a ficha deles, se eles têm alguma passagem, se tem alguma preventiva contra ele, enfim. Ele me passou a informação também de que haveria tomado celular, carteira e bolsa de alguns passageiros e que no meio do caminho, né, durante a dispersão entre eles, o colega dele, o chamado Dedéu, foi quem ficou com os pertences. Nós vamos até a rua Manuel Rangel e tentar localizar esse infrator também, que segundo ele, Dedéu estaria em posse de uma arma de fogo. Alguém puxou alguma arma no coletivo, segundo ele, né? Esse alguém sacou a arma dizendo que era policial. E aí efetuou alguns disparos. Foi no momento em que o ônibus ainda em andamento, eles aí desembarcaram correndo, chegando ao ponto de o César se machucar durante a fuga, né? Pois é, ele está falando aí, o policial, de 2 crianças praticamente, né? São 2 adolescentes que estavam tocando o terror na noite de Salvador dentro de um ônibus. Agora imagine você nessa situação. Você está dentro de um ônibus porque é preciso usar o transporte público, você está voltando do trabalho para casa, de repente se vê acuado dentro do coletivo por 2 crianças. Eles aí começam a dizer palavrão, que é como eles agem mesmo, entram dizendo tudo o que querem, nervosos, porque muitos estão sob efeito de droga e também têm, né, noção do que estão fazendo, do risco que estão correndo, nervosos, ameaçam. Aí vem um outro passageiro, tira uma arma, que o policial acabou de se referir a isso, é uma violência que gera violência. A gente está à mercê desse tipo de coisa, desse tipo de situação. Não só dos meninos que estão por aí e que entram para aterrorizar um ônibus inteiro, mas também das pessoas que estão dentro do coletivo e que sacam uma arma sem ter noção de que podem atingir uma pessoa que não tem nada a ver, que é vítima tanto quanto ela. Então é preciso que a gente tome alguma providência com relação a isso que está acontecendo. A infância está perdida completamente. O policial se refere aos 2 adolescentes como criminosos. Infelizmente, é da forma que eles têm que tratar, porque eles precisam responder pelos atos deles. Mas o que vai acontecer? Acontece com eles, né, com os adolescentes, esse aí que não conseguiu fugir, que tá machucado, que já está no HGE, que a mãe foi para lá. Mas e aí? Qual é o futuro desses meninos? E o outro que fugiu, que está achando que é o máximo? Fugiu, armado, com os objetos todos do roubo. E as pessoas que sofreram o que sofreram na volta para casa, que não conseguiram dormir, porque um momento de pânico, inclusive, desceram para bater nesse aí, que se machucou na queda, pulou, quando viu a viatura da polícia, pulou de dentro do ônibus, se machucou e as pessoas foram para cima dele. Quer dizer, fazendo justiça com as próprias mãos. Vamos lá, vamos continuar. 2 amigos que estavam bêbados acabaram discutindo e se agredindo ontem à noite. O motivo da briga é desconhecido, mas o caso acabou na delegacia.
Os dois estavam bebendo num boteco no subúrbio de Salvador quando começaram a discutir. Eles foram detidos e levados pelos PMs. Alterado, o agressor não quis falar com a imprensa e ficou dizendo coisas sem sentido durante todo o tempo. O bate-boca acabou em socos e pontapés que feriram um dos homens, que chegou a levar 3 pontos no rosto. O caso segue sendo investigado e os dois foram liberados depois de prestar depoimento. Olha aí, né? Bebendo no bar, 2 amigos, e de repente, olha o que acontece aí, uma briga, termina um tomando ponto. Gente, a violência que gera violência, volto a dizer, porque as pessoas estão no limite da tolerância, né? Ou é por conta da violência externa, que vem de um menino que assalta o ônibus, ou porque está ali com um amigo por uma discussão muitas vezes banal. A gente não sabe aí qual foi o motivo que levou a essa briga, mas nada justifica que eles, né, comecem a se engalfinhar no meio do bar. Os moradores dos bairros de São Marcos e Pau da Lima, em Salvador, reclamam do atendimento no posto de saúde. Os usuários do posto alegam que a espera é longa e que o número de consultas é reduzido. Cerca de 280 atendimentos são feitos por dia. As enfermeiras fazem uma triagem e definem os casos prioritários. Os pacientes reclamam também da falta de médicos especialistas. Agora você vai acompanhar o que os pacientes falaram sobre o atendimento no posto de saúde de São Marcos. Péssimo. Cheguei passando mal, tô até agora, não apareceu ninguém para tirar nem a minha pressão ainda, nem um remédio, nada me deram. Muita gente, criança, gente, todo mundo lá doente ainda, não apareceu médico nenhum. E eles mandou fechar, que disse que encerrou a ficha. Tem 1 hora, mais de 1 hora que eu tô aqui com minha mãe e não fui atendida. É emergência, eu quero saber o que significa emergência. Eu quero saber qual é o processo para uma ficha que é processada no computador. Passa por onde para chegar até lá? Hoje mesmo eu tenho 1 hora aqui e até agora não fui chamado ainda, entendeu? Pois é, e no sábado, Varela vai estar lá em São Marcos, aí mesmo, para vocês que são desse bairro, irem lá no Balanço Geral e reclamarem. Vão lá, botem a sua anotação, a reclamação, porque o Balanço Geral nos bairros vai chegar até vocês. O Bahia no Ar fica por aqui. Obrigada por ficar comigo hoje. Uma ótima semana para você e até amanhã às 6h30. Fique agora com o Balanço Geral na companhia de Raimundo Varela. Bom dia, Varela.